Ela olhava o teto enquanto a chuva batia contra a janela, uma sinfonia de sons que acompanhava seus pensamentos tumultuados. Carlos, sentado na mesa da sala, imerso no seu trabalho, mal percebeu a mudança na atmosfera. Um silêncio foi se instalando entre eles, um espaço crescente, onde as palavras não mais encontravam lugar. Essa era uma cena comum em suas noites, e a familiaridade do momento apenas intensificava a frustração dela. Às vezes, ele parecia a única pessoa no mundo, tão envolvido nas suas próprias preocupações, que esquecia a presença dela. Era algo tão sutil que ela muitas vezes se perguntava se era apenas ela que percebia. Ele falava sobre seus projetos, suas metas, enquanto ela tentava se localizar nesse espaço, buscando uma conexão que havia se perdido, um elo que parecia escorregar pelos dedos. Quando ela tentava puxar conversa sobre seu dia, a resposta de Carlos era rápida, mas ausente, como se estivesse apenas preenchendo um espaço, não criando um diálogo. Essa dinâmica, que se desenrolava como uma dança mal ensaiada, refletia algo mais profundo. Clara sentia que estava se afastando, não apenas dele, mas de si mesma. O que antes era uma conversa vibrante em torno da mesa, agora se tornara um monólogo ensurdecedor. O afastamento emocional não foi uma explosão, foi uma lenta erosão, uma série de pequenas indiferenças que, acumuladas, se tornaram uma barreira invisível entre eles. Ele, sem saber, estava preso em um ciclo onde o trabalho se tornara seu refúgio, um espaço onde a validação era constante e menos complicada do que lidar com as emoções confusas que brotavam em casa. Para Clara, cada vez que se calava ao sentir a frustração crescendo, ela se tornava mais uma sombra, mais uma espectadora da própria vida. Esse padrão de buscar conexão enquanto ele se distanciava apenas fez com que ela duvidasse de seu próprio valor. Para onde foi a pessoa que eu conheci? Pensava Clara. O que antes a estimulava, agora parecia apenas parte de uma rotina vazia. Uma noite, após um dia de trabalho particularmente pesado, ela se atreveu a quebrar o gelo. Carlos, você está bem? Sinto que estamos nos perdendo um do outro. Ele a olhou, surpresa, mas apreensivo. Dentro dele havia uma confusão de sentimentos, mas longe de entendê-los, Carlos apenas esboçou estou ocupado, mas você sabe que eu me importo. As palavras, vazias de tonicidade emocional, criaram um eco desconfortável. Esse eu me importo não soava sincero. Clara se sentiu ainda mais isolada. A situação se tornava um ciclo vicioso. Quanto mais ela buscava sua atenção, mais ele se fechava, criando um padrão de conflitos desiguais e a sensação de um amor unidirecional. Aqui estava a questão. O que levava Carlos a se isolar? Havia uma parte dele que temia a vulnerabilidade que ela trazia. Isso não era consciente, mas quando o coração de Clara clamava por um amor mais profundo, mais verdadeiro, ele impunha barreiras. Afinal, expor-se significava abrir uma ferida. E Carlos não estava preparado para essa dor. E assim o tempo passou, e o ambiente carregado foi se tornando um lugar de espera. Clara notou que seus sorrisos se tornaram mais curtos, seu olhar se desviava, como se buscasse emprestado o calor que antes sentia. Ela se perguntava: o que aconteceu com a nossa paixão? Por que não conseguimos mais tocar um no outro, mesmo quando estamos tão perto? Esses questionamentos, embora reverberantes, não encontraram resposta dentro dela, mas sim dentro das ações e reações de Carlos. Ela começou a buscar interações fora de casa, em um desejo involuntário de preencher aquele espaço vazio. Encontros com amigos, conversas animadas, cada riso compartilhado alimentava uma nostalgia que parecia tão distante, mas mesmo essa busca despertava um sentimento contraditório. Ao mesmo tempo que se sentia viva naquele ambiente, a ausência de Carlos
era um fardo. Por que deveria buscar fora algo que deveria existir em casa? Novamente, essa constatação a levou a um ponto crucial: a delicada linha entre procurar validação e buscar amor genuíno. Clara percebeu que as interações com outros homens eram apenas uma maneira de se distanciar da dor ao se deparar com as barreiras de Carlos. O que se desenrolava era um jogo de poderes subjacentes, onde a vulnerabilidade de um era a armadilha do outro. E assim, enquanto o tempo se desenrolava, o que fazia parte deles começou a apodrecer, sem que percebessem as consequências de um amor que não era mais uma via de mão dupla. A previsibilidade do dia a dia se tornara uma armadilha, fazendo-a questionar se a paixão era uma chama que ainda ardia, ou apenas uma memória para aliviar a solidão. Um dia, ao se preparar para mais uma tentativa de conversa, Clara parou diante do espelho. O reflexo lhe entregava uma mulher que sentia a necessidade de se redescobrir, de buscar respostas sobre o que faz de um amor verdadeiro. Ao se perguntar se estava disposta a enfrentar a incerteza do que poderia vir, ela percebeu que para chegar a um entendimento, talvez não bastasse falar. O espelho refletia algo mais profundo, as possibilidades da introspecção, e ela entendeu que a mudança deve vir também de dentro. Mas como seguir adiante, sem ter certeza de que Carlos estava disposto a isso? A dúvida pairava, tão densa quanto o silêncio entre eles. O que fazer quando o amor se transforma em um vasto mar de interrogações? Como navegar nos desejos do si mesmo e as expectativas do outro? As respostas, assim como a chuva que insistia em cair lá fora, pareciam distantes e turvas. E ela decidiu que, apesar das incertezas, o primeiro passo seria, antes de mais nada, entender a si mesma neste emaranhado de sentimentos.